Santo e eterno Pai, te louvamos, Senhor, pelo privilégio que nos dá de poder usar, Senhor, livremente a tua palavra. Visita, Pai, o coração de cada servo teu que aqui chegou, dando-nos, Pai, cada vez mais desejo de usar para aprender aquilo que queres de cada um de nós. Que o nosso coração, Pai, hoje esteja repleto de desejo. Tira de nós, Pai, todo atrapalho, empecilho, dificuldade que possa de algum modo atrapalhar aquilo que queres falar. Nos ajuda, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus te oramos, Pai, agradecidos por tudo que tens feito em nosso meio. Desde já, nós te louvamos pelo privilégio de ler a tua palavra. Amém e amém. Amados, o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, pretendemos hoje usar do versículo 1 até o versículo 34, se assim Deus nos permitir. Antes da leitura, eu queria que os irmãos lembrassem de algo. Essa leitura está inserida no contexto geral da viagem de Jesus a Jerusalém, na sua última viagem. Essa viagem, ela começa no desejo de Cristo de ir para Jerusalém, no capítulo 9, versículo 51. Quando a gente entra no capítulo 12 e começa a ler o capítulo 12, esse é um contexto dentro de um texto maior. É uma jornada que começa no capítulo 9, versículo 51. E a gente lê assim, a partir do versículo 1. Estarei usando a versão NAA. Visto que milhares de pessoas se aglomeram, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que se disserem ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado aos telhados. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais que muitos pardais. Digo mais, a vocês, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma:
você tem um depósito, muitos bens para muitos anos. Descanse, coma e beba. Aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta, e vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que se preocupam com estas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes o reino e tudo, busquem antes de tudo o reino, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequeno rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o vosso coração. Como falei antes, esse discurso está inserido num contexto macro, num contexto maior. É o contexto da decisão de Cristo em ir a Jerusalém. Lá atrás, a partir do versículo 51, quando ele toma essa decisão firme, vocês lembrem de alguns requisitos que Jesus passou. Quando entraram em Samaria para preparar pousada, seguindo a viagem rumo a Jerusalém, os samaritanos disseram que eles não seriam bem-vindos ali. Então, João e Tiago voltam a Jesus, conversam com Cristo sobre a não aceitação deles naquele local e disseram a Jesus: querem que oremos para que desça fogo do céu e os consuma? Então, a primeira advertência de Cristo: nós não viemos para matar os homens, viemos para salvar. Este é o espírito verdadeiro da nossa missão: salvação de pessoas. Por ser um rei, e esse pensamento era intrínseco no povo de Jerusalém da época, os discípulos acreditavam que Jesus iria a Jerusalém reivindicar o seu trono, assumir o papel de rei de Israel, assentando-se no trono de Davi, expulsando o domínio de Roma e tomando para si todas aquelas províncias. Então, alguns deles, intentando seguir Jesus, confrontaram Cristo com algumas perguntas. A gente vê isso ainda no capítulo 9. O primeiro diz: eu quero ir contigo. E Jesus diz a ele: olha, as aves têm ninhos, as raposas covis. O Filho do Homem não tem sequer aonde recostar a cabeça. É esse tipo de viagem que você quer fazer? Porque esse pensamento era intrínseco. Lembrem em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 4, mais ou menos, quando os discípulos perguntam: Jesus, é esse tempo que restaurarás o teu reino? E ele diz aos discípulos: não se preocupem com isso. Esses tempos Deus reservou por sua própria autoridade. Então isso é um fato: Jesus irá restaurar o reino a Israel. Mas não competia aos discípulos se preocuparem quando isso aconteceria. Outros, no entanto, disseram: eu vou te seguir. E continuaram indagando Jesus: deixa primeiro eu ir enterrar meu pai. Qual a perspectiva negativa de Cristo? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. É a provisão. O que Deus estava dizendo através de Cristo é: eles precisavam entender a sua missão e a dependência em Cristo, porque uma vez que o seu pai morreu, na herança judaica, o costume era
que a herança fosse repartida entre os filhos, homens. Lembra a viúva de Naim enterrando seu filho? Não tinha quem a provesse mais. O marido havia morrido, o único filho havia morrido e ela estava desprovida. Então, como cultura, se o filho mais velho fosse ao enterro do pai, que não era um simples funeral de velório e sepultamento, o enterro judaico durava quase uma semana. Era um evento. O corpo ficava exposto dias, porque eles tinham a cultura, a crença, que durante aqueles dias o espírito podia voltar ao corpo e ressuscitá-lo. Então, o filho tinha que participar dessa cerimônia durante X dias. Para quê? Para que obtivesse o direito da herança. Jesus disse, desde que o morto enterre seu morto, pelo fato de, se ele não comparecesse ao enterro, ele estaria abrindo mão da sua herança, dizendo, com a atitude dele, que a partir daquele momento dependeria exclusivamente dos céus. Por quê? Porque se vocês lembrarem da história de Eliseu, Elias chama Eliseu para segui-lo. A primeira coisa que Eliseu faz é quebrar as carroças, os carros de boi, e matar os animais. Ele faz algo que impossibilita de voltar atrás para o lugar que havia começado. Eu vou seguir Jesus, mas se não der certo, eu vou voltar para aquilo que eu tinha deixado. Eu vou ter herança, eu vou ter bens. E Jesus está dizendo, não. Aquele que põe a mão no arado não volta atrás. Segue, confiando que Deus o proverá. Ali, no capítulo 10, ele manda de 2 em 2. E no caminho, aonde Jesus havia de passar, os discípulos tinham que chegar antes para preparar o caminho para o Mestre. No capítulo 11, a gente vai ver algumas situações já se desdobrando. Lembra que no começo do Evangelho, antes dessa decisão de Cristo, ele fazia algo e dizia assim, vá, e não conte nada a ninguém. Não, seja curado. E sumia. Depois do capítulo 9 em diante, as coisas começam a ficar mais evidenciadas. O confronto é mais direto. Ele fazia e confrontava os fariseus, saduceus e todos aqueles que de alguma forma eram opositores à manifestação do poder e à autenticidade de que Cristo era o Messias. Ele discutindo com os fariseus pedem, dá-nos um sinal. E ele vai dizer no capítulo 11, geração má e incrédula me pede um sinal? Nenhum outro sinal vos darei do que o sinal do profeta Jonas. Assim como ele teve 3 dias no ventre do peixe, convém que o Filho do Homem esteja os 3 dias no ventre da terra. Assim como Jonas foi um sinal para o povo de Nínive, Jesus Cristo é o sinal para os judeus e para todos os povos depois dele. Jesus é o sinal. Não é os 3 dias do ventre da terra. É Jesus que venceu a morte e que hoje está vivo. Ele segue viagem. Mais adiante, em confronto com os fariseus, ele vai dizer, olha, vocês são como sepulcros. A gente viu isso na penúltima aula e na última. Sepulcros caiados. Por fora, uma aparência de piedade, mas por dentro, podres. Parecem santos, mas não são. Depois desse tipo de discussão, a gente chega no capítulo 12 e já se aglomerava inúmeras pessoas. Em algumas versões vai dizer milhares, em outras vai dizer miríades. Era muita gente atrás de Cristo. E a primeira advertência que ele faz é, cuidado com o fermento dos fariseus, porque isto é hipocrisia. E a gente viu na aula passada, e vai reforçar nessa semana, o que é hipocrisia. Hipócritas, ou hipocrisia, era aquilo que se falava a respeito dos artistas que botavam máscaras para interpretar papéis. Então eu estou aqui como professor de escola dominical, diácono da Igreja de Deus no Brasil. Porém, se tirar a máscara, verão que eu tenho uma vida dupla. E eu sou outra pessoa. Por quê? Porque a hipocrisia parece um nome feroz, um nome agressivo, um nome mau. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. Na igreja, todo mundo é hipócrita. Como assim, irmão? Dá para explicar melhor? Dá. Imagina que você hoje está vivendo uma adversidade no seu casamento, com seu filho, com a sua filha, com seus pais, no emprego, na provisão, seja lá em que área for. E você chega na igreja, paz do Senhor, irmão, ou irmã, qual é a sua resposta? Eu estou com uma doença, eu estou com problema no casamento, eu estou com meu filho assim. Não é. Não é.
A sua resposta vai dizer amém. Ou talvez você cumprimente alguém, paz do Senhor, mas por dentro você está destruído. Por dentro você está complicado. Vivendo situações. E o que é que isso parece, irmão? Isso parece natural? Você está destruído por dentro, mas com semblante e com um sorriso por fora. Isso é hipocrisia? E a Bíblia defende hipocrisia? Como é que isso funciona? Veja que confusão em nossa cabeça. Se vocês lembrarem de uma história do Antigo Testamento, uma mulher que pegou um quartinho, separou, botou uma mesa, um candeeiro, uma cama e separou para aquele homem que era um homem de Deus. Vocês estão lembrando da história? Eu estou falando da sunamita. Ela não tinha filhos. O profeta ora, ela gera um filho, mas ao longo da história o filho morre. Ela coloca o filho na cama do profeta e vai ao encontro dele. No caminho ela encontra algumas pessoas, o marido, o servo do profeta, e qual é a resposta dela? Vai tudo bem. Quer dizer que essa mulher foi hipócrita? Ela estava em luto, mas com um sorriso no rosto disse, está tudo legal, está tudo bem? A Bíblia vai nos instruir a lançar sobre Deus todas, não são algumas, todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, se eu estou com uma dificuldade espiritual na minha vida e preciso de oração, eu vou chamar um dos irmãos e vou dizer assim, olha, a situação é essa. O certo é fazer isso ou procurar alguém de autoridade? O meu líder dos homens, o meu líder dos diáconos, o meu pastor, e ali dividir com ele a situação. Qual seria a recomendação exata? Procurar alguém que pudesse fazer algo por mim, certo? Mas a Bíblia vai dizer que nós somos o sacerdócio real. Então, depois do véu rasgado, todos nós temos a autoridade dada por Deus para chegar diante dele. Você não sofre mais, nem menos, do que um diácono, do que um evangelista ou do que um pastor. Tudo está exposto a todos. Mas na questão da hipocrisia, deveria ser mais ou menos o seguinte: eu não usar a tribuna como um palco para um show de piedade, mas escancarar a palavra pelo que ela está dizendo. Jesus está dizendo, cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Porque no final das contas eles são cegos, guiando cegos. O que é que eu devo fazer então? A gente viu que na semana passada há um contexto que diverge entre Mateus e Lucas. Mateus vai dizer que eles pintavam os túmulos por fora para que as pessoas na caminhada não se contaminassem tocando num túmulo. Mas eram túmulos bonitos por fora, entretanto por dentro podres. Assim estava a vida daqueles líderes. Em Lucas a gente vê que esses túmulos eram túmulos invisíveis, não eram túmulos pintados, que dava ainda mais perigo das pessoas na caminhada se contaminar com aquilo que a regra judaica não permitia. Então o que a gente deve fazer? Sair gritando, de longe ainda, não se aproxime, eu estou sofrendo, ou seja, eu sou um leproso, eu preciso de misericórdia, ou a gente deve se maquiar, pintar por fora e passar em meio à multidão. Vamos pensar, gente, isso é uma escola dominical, isso é uma classe, a gente precisa pensar. A palavra foi lida. Cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus faz uma advertência, ele acende uma luz amarela. Não se contaminem. O que seria o fermento dos fariseus? Qual seria a explicação prática para que eu pudesse entender e praticar não correndo esse risco? Depois desse caminho que Jesus tem feito, a partir do capítulo 9. Olha, não levem bolsa, não levem alforje, confiem no Deus de vocês. Vão aonde eu vou passar. Nessa caminhada vão ter adversidades. As pessoas estão pedindo sinais. As pessoas estão incrédulas. Qual é a situação? A situação é a prática do Evangelho. O Evangelho é um convite para que a gente seja autêntico. Todo esse contexto lido vai culminar em uma única situação, que é abster-se do fermento dos fariseus. As práticas que a gente pode adotar são explícitas no decorrer desse texto que a gente leu. Ele faz uma advertência só primária. Não se contaminem
com o fermento dos fariseus. Aí a gente segue o texto. E a gente vai ver o quê? Logo em seguida, depois do fermento dos fariseus. Temam aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma. Essa já é a primeira dica. Como? Seja crente em Cristo Jesus, aonde quer que você vá. Não negue diante dos homens quem você é em Cristo. Como? Com atitudes, com prática de vida cristã. Uma vez que eu sou crente na igreja, diácono, professor de escola dominical, mas tenho uma segunda vida paralela, ainda que o pastor não veja, que os meus líderes não vejam, a gente está diante de aquela grande placa que a maior parte dos comércios tem hoje. Sorria, você está sendo filmado. Como assim, irmãos? Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Hebreus 4:13. Todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele que temos que prestar conta um dia. Não negue sua posição em Cristo. Você foi chamado para algo novo. Você foi chamado para uma vida nova. Nós temos a responsabilidade sobre nós de não levar o nome de Deus em vão. Não tomar seu nome em vão é viver de modo digno do Senhor. Ele vai continuar no texto dizendo assim, olha, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos de Deus. Que tipo de vida eu tenho levado? Que tipo de pessoa eu sou fora dessa casca de crente? Crente não deve ser casca, deve ser prática de vida. Ser evangélico, professar Cristo, deve ser algo que eu devo levar como vida comum. Acordando, eu sou crente. Dormindo, eu tenho que ser. Comendo, eu sou crente. Andando, eu tenho que ser. Dirigindo, eu sou crente. Conversando, eu tenho que ser. Ou será que eu sou um agente secreto do céu? Ele segue o texto e vai mais adiante dar a segunda dica para que eu não viva de modo hipócrita. Qual é a segunda dica, irmãos? Versículo 8. Não, isso é a mesma ainda, confessar. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Está dentro da mesma perícope. O que é que tem a ver isso? Olha, todo aquele que me negar, esse será perdoado. Deixa eu perguntar a vocês. Biblicamente, quem negou Jesus e foi perdoado? Alguém lembra? Alguém que perguntado se é de Jesus, se serve a Jesus, se é crente, disse, eu não. E Jesus perdoou? Pedro. Tu parece com eles. Se veste como eles. Anda com eles. O galo canta. A ficha cai. Mas quando Jesus morre e ressuscita, o que é que Jesus diz? Pedro não merece perdão, ele me negou. Não. Vai chamar os discípulos, mas chama também o rebelde. Chama aquele que acha que não é mais. Chama aquele que pensa que já foi. Tem muita gente hoje que nega Cristo e a gente acha que essa pessoa está perdida, condenada e não tem mais jeito. Nós temos parentes, nós temos amigos, nós temos conhecidos que um dia andaram conosco nesse caminho do Evangelho, mas que por algum motivo se afastaram. E a gente imagina talvez que não haja mais nenhum tipo de reconciliação nem possibilidade. Entenda, aquele que nega Cristo tem possibilidade sim. Porque o sacrifício vicário não foi só por mim, mas por ele também. Mas negar o Espírito Santo consiste em viver de modo aleatório como se nada tivesse peso. Como se nada tivesse importância. Aquele que de algum modo tem no seu coração uma dúvida, uma pergunta, uma questão. Será que eu pequei contra o Espírito Santo? O simples fato dessa preocupação estar em seu coração já mostra que você não pecou. Reside em você ainda o temor. Reside em você ainda a admiração pela santidade. Então, o que se precisa fazer? Voltar a caminhar.
É interessante que eu olho para o lado de cá e vejo Enio, e conheço a escola que Enio foi ensinado. É bem próximo, inclusive, da minha casa. Embora tenhamos, no princípio da base, doutrinas diferentes, são pontos de vista. O pastor ele faz uma aplicação de alguns textos que ele prega, que é bem interessante, sobre o bordado. Acho que é Tenerife ou Tenerife, aquelas rodinhas de madeira que prende o tecido e a mulher borda, faz aqueles desenhos bonitos. Quando a gente olha por cima, a gente vê o desenho se formar e acha bonito. Mas quando a gente olha por baixo, imagina que você é uma criança e não alcança a ver por cima. Você vê emaranhado de linhas. Então, mais ou menos é isso. Quando a gente entende que soteriologia, que salvação, tem esses dois pontos de vista, Deus, por ser soberano, por ser além do tempo, ele não vive ontem, hoje e amanhã, ele está acima, ele é no Kairos. Ele conhece o meu alfa, o meu primeiro dia, e o meu ômega, o meu último dia. Então a gente vai dizer que Deus, de alguma forma, sabe, reconhece e elege aqueles que são para a salvação. Olhando por baixo, vendo emaranhado, a gente não conhece, a gente vai ver textos que vai dar margem para outro tipo de corrente, que vai dizer o seguinte: aquele que perseverar até o fim, receberá do Senhor a coroa da vida. O que eu quero dizer com reconciliação é que as pessoas que temem a Deus, ainda que não estejam caminhando junto, ainda estão ao alcance da misericórdia do Senhor. Blasfemar contra o Espírito Santo é viver sem nenhum tipo de alcance da misericórdia. É dizer, eu não me importo, eu não quero. É viver aleatoriamente contra. Mais adiante, Jesus vai falar sobre o rico insensato. Aquele que de algum modo obteve recursos de achar que pode viver de modo regalado, seguro, descansado, provido para toda e qualquer situação. E Jesus disse, olha, se hoje te pedir a tua alma, tu acha que vai levar esses bens para outra dimensão? Que tu pode dar por troco da tua salvação? Quando ele fala de avareza, é interessante a gente pensar em algumas coisas. Cuidado para que em você não haja avareza. Dízimo, oferta, são práticas comuns na igreja. E o que é dízimo? E o que é oferta? O que tem a ver eu ser rico, eu ser pobre, viver bem, viver mal? O que tem a ver com isso que Cristo está dizendo? Que dependendo dele, independente do que você tenha, você tem que ter uma atitude de verdade diante de Cristo, sem hipocrisia. Como assim, irmãos? Deixa eu explicar. Vamos voltar para Atos lá no começo, igreja primitiva. Havia a iminência tão enfática dentro da igreja, que os discípulos viviam como se Cristo viesse hoje. Hoje, depois da escola dominical, durante a cantina, antes do culto, Jesus volta. O arrebatamento acontece. Está marcado, não tem como adiar. Então, tudo que os discípulos tinham, eram colocados aos pés dos apóstolos para administrar, para que pudessem ser encontrados por Cristo quando chegasse daqui a pouco, limpos de coração. Os discípulos pegavam aquelas finanças e administravam para que tudo e todos tivessem tudo em comum. Então, alguém que dava, como no caso da ceia, o galeto, comia tanto quanto aquele que não podia dar nada. Alguém que tinha 2 roupas, podia vestir-se e deixar uma de reserva para que alguém que não tivesse também se vestir. Ainda no livro de Atos, caminhando algumas páginas, a gente chega no capítulo 5. A iminência era real, mas não era mais imediata. Não tinha mais aquela urgência. Haveria uma necessidade comum de as pessoas manterem a sua segurança, a sua provisão, a sua condição de vida. Então, um casal, Ananias e Safira, vendo o que está no final do capítulo 4, a oferta de Barnabé, que vende uma herdade e deposita tudo aos pés dos discípulos, tomam em seu coração um acerto para aparecer piedosos diante da comunidade. Então, supondo, a Bíblia não fala em valores, quem está falando sou eu, que Barnabé vendeu uma propriedade de 100 mil e deu aos discípulos, está aqui os 100 mil. Safira e Ananias vendem uma propriedade de 500 mil, 5 vezes mais. Mas vendo que a oferta de Barnabé tinha sido 100, eles acertam entre si, dar 200
como se fosse o valor total, mostrando-se mais piedosos do que Barnabé, criando uma aparência factual de piedade. É o que Jesus está dizendo, cuidado com esse fermento dos fariseus. Então, quando Ananias deita a oferta e diz, olha, a gente vendeu uma propriedade, ela valia 200 mil, e a gente deu tudo, tá aqui, tudinho pelo pé. Aí Pedro diz, por que encheu Satanás o teu coração para mentir contra Deus? Escuta só, o que tu tens é teu. Deixa eu repetir para você entender. O que tu tens é teu. Se tu colocasse no teu coração o desejo de dar 200, e dissesse, olha, a gente vendeu por 500, mas a gente tem interesse de ofertar 200. Era pecado? Não. Vocês estavam errados? Não. Mas Satanás encheu seu coração para que você viesse e mentisse, criasse um aspecto, uma figura, um exemplo que não é a verdade. Então aquela iminência que era enfática no começo, ela dá uma amortecida. Você pode ter uma provisão para viver? Pode. Você deve ter uma segurança para a sua família? Deve. Você precisa de alguma forma organizar isso aí? Sim. Por quê? Porque eles pegavam o dinheiro do mês, depositavam aos pés dos discípulos e não estão nem aí para as contas de luz que vão chegar, as contas de água, a provisão da comida, porque os discípulos administravam tudo. Nessa segunda parte, Pedro está dizendo assim, se organize e dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Mas se organize em gratidão, em amor, não por obrigação, não por troca. Eu vou seguir ele porque ele é o rei, quando ele se sentar no trono eu vou ter um lugar na mesa. Não. Deus ama aquele que dá com alegria. Então, insensato. O que tu vai fazer se hoje te pedirem a tua alma? O que é que traz para a minha perspectiva? Iminência. Jesus pode voltar hoje para mim, eu posso morrer. E ele pode arrebatar a igreja hoje, também não está impedido disso. Mas como eu estou me conduzindo nos bancos da igreja, como eu sou crente diante dos olhos daquele que tudo vê, que seus olhos são como chama de fogo, que tipo de vida eu tenho vivido? Cuidado com o fermento dos fariseus, não aparentem uma coisa sendo outra. Mais adiante o texto vai falar sobre a solicitude, sobre o meu cuidado pessoal, com as minhas preocupações, quanto ao comer, quanto ao vestir, quanto ao viver. A Bíblia vai dizer que aquele que coloca a mão no arado, não volta atrás. A gente escutou até uma frase interessante esses dias, a gente teve na presença de outros irmãos, e uma frase foi dita. Olha, imagina que você atravessou uma ponte, o nome dessa ponte é Evangelho, você atravessou, você agora é de Cristo. Mas você quer voltar atrás, quando você olha para trás a ponte caiu, não existe mais ponte, não existe mais volta. Você agora está caminhando um caminho novo, que não tem mais volta, que não tem mais perspectiva de voltar. Porque lá no começo eu te disse, não precisa de herança, não precisa de cuidado, não vai ter moleza, não vai ser fácil, mas você quis vir. Você abraçou a causa do Evangelho, uma nova vida. Você abraçou esse caminho. Você vem caminhando. A Bíblia vai dizer que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, daqueles que voltam atrás. A Bíblia vai dizer que esses são como um cachorro, que torna ao vômito, que torna uma porca limpa a imundícia, a sujeira. Quando a gente tem, de certa forma, cuidados excessivos com aquilo que é efêmero, com aquilo que é passageiro, a gente deixa de alguma forma de priorizar aquilo que é eterno. Deixa eu dar explicações mais práticas para isso. O texto de João 4 vai falar da mulher samaritana. A mulher samaritana não era exemplo onde ela vivia para as outras mulheres. Ela tinha uma vida que as outras mulheres não queriam andar com ela. Por isso ela ia pegar água no poço de meio-dia, em uma hora que não tinha ninguém. Não era para evitar fila, é porque as outras não a suportavam.
Quando ela chegava no poço para pegar água, ela chegava lá com um propósito. Ela vai pegar água. Qual é o propósito dela? Pegar água. Qual a necessidade de água numa casa? Bem sabemos nós e as mulheres, a água é um bem essencial. Então ela não era uma mulher desocupada. Ela tinha objetivos, tinha propósitos. Ela foi ao poço buscar água. Chega no poço, ela encontra um homem que conversa com ela. E na discussão, ela reconhece Jesus, larga o cântaro e corre para a cidade. Em meio àquela conversa, o seu propósito, que era pegar água, ficou para trás. Porque encontrando Jesus, os propósitos mudam. Se o propósito da mulher era pegar água, eu vou lavar os pratos, eu vou fazer a comida, eu vou organizar a casa, eu vou lavar a roupa. Depois de encontrar Jesus, isso passou a ser secundário, não foi mais prioridade. Ela foi ao encontro das pessoas da sua cidade. Chegando lá, ela fala aos homens qual era a autoridade que uma mulher tinha para falar com homens. Imagina que uma criança diz a você, olha, vai lá na venda fazer isso, compra aquilo, tal, tal. Só uma criança. O crédito da pronúncia da fala vai ser mínima. Assim era na cultura judaica a fala de uma mulher. Só que, revestida de autoridade do céu, ela diz assim, olha, vem e vede. Porventura aquele que disse tudo sobre minha vida, não é o Cristo? As perspectivas mudam, os propósitos mudam. Qual foi o final dessa história? Os homens creram na palavra de uma mulher que não tinha uma vida exemplar. Porque ela não falava mais por si, mas o Espírito Santo através dela falava. Os discípulos voltam e encontram o mestre sem a mulher, porque ela foi para a cidade. E os discípulos foram buscar comida. E diz ao mestre, come. O que é comida? Comida é essencial para a sobrevivência do corpo. Não se preocupem com o que vocês vão comer. A gente está jejuando, está passando uma crise, uma dificuldade, e aí a gente encontra comida. O que é que o nosso corpo sente? Revitalização, vigor, energia. A gente comeu, já está satisfeito. Já muda o semblante. O semblante que era decaído, já revigora. Os discípulos chegam para Jesus e dizem, come, mestre, a comida está aqui. Ele disse, eu tenho outra comida. Os discípulos entre si conversam. Será que alguém trouxe comida para ele? Será que alguém alimentou ele? A resposta de Jesus é, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Aquilo que me revitaliza, que me revigora, aquilo que dá a minha energia, é fazer a vontade do meu Pai. Qual o sentido disso? Jesus está dizendo, não estejam ansiosos pelos que vocês vão de comer, pelo que vocês vão de vestir, porque não é o corpo mais do que uma roupa. Não é a comida que vai segurar esse corpo. É o fôlego de vida que Deus dá. Por mais que a comida revigore, se Deus desligar a torneirinha do fôlego de vida, eu posso estar de pança cheia, mas vou estar um pançudo morto. Em quem temos crido? No que estamos andando? Que tipo de vida em Cristo nós temos levado? Aonde está o teu e o meu coração? Porque a Bíblia vai dizer que aonde o nosso coração estiver, ali está o nosso tesouro. Será que o meu tesouro está baseado na minha força? Na minha provisão? No meu armário, no meu celeiro? Ou no Senhor que provê todas as coisas? Quando a minha provisão, a minha força e o meu viver está baseado na rocha, que é Cristo Jesus, os sentidos vão se aprimorando, vão tomando jeito. Porque, para nós que estamos na igreja, é comum, tem sido falado isso, o Dani até falou outro dia, o tempo está passando muito rápido. A gente já está chegando em junho, como no interior chama o mês de São João. Depois é o mês de Santana. Chegamos na metade do ano.
Daqui a pouco estamos dizendo feliz ano novo, 2026 chegou. Dia desse eu tinha 20. Pisquei o olho, estava com 35, já passei de 50. Está muito rápido. Meu neto nasceu ontem, já está com 8 anos, vai fazer 9, o mais velho. Que tipo de vida nós estamos levando? Daqui a pouco a gente chega no final da caminhada, olha para trás e não sabe que posição a gente tomou. A gente precisa, com urgência, fazer uma ligação de DDD. E não é descagem direta à distância, não. É tomar uma decisão. As decisões decidem destinos. Nós não somos eternos, somos infinitos, convidados à eternidade. Eu não sou eterno, eu tive um princípio. Deus é eterno porque Ele não tem começo nem fim. Mas eu sou infinito porque pela sua graça, Ele me convida a participar da eternidade posterior. Aonde eu quero passar essa eternidade? Que tipo de vida eu tenho levado hoje? Se hoje a minha alma for requerida, o que eu vou apresentar a Deus? Esses dias, eu vi uma notícia, que eu não sei se é imperador, se é rei, se é o dono da China, mandou um recado lá para Israel, dizendo que os chineses saíssem de lá correndo, ligeiro, porque ele ia fazer Israel tornar-se em pó. Pode ser até fake news, que a gente vê tanta coisa hoje através da CIA, mas é um fato de que a China tem mandado ajuda humanitária para Gaza, e muitos países do mundo estão contra, inclusive Israel, por conta dessa guerra que perdura. A Bíblia diz que isso é comum e isso vai acontecer. Por quê? Porque escrito na Bíblia está que quando lhe disserem paz e segurança, em breve repentina destruição virá. E como pode alguém dizer paz e segurança se um caos não tiver instaurado? É preciso que as coisas virem de perna para o ar, que se compliquem a ponto de ninguém dar resposta nem resultado, para que surja alguém como salvador da pátria. A Bíblia vai nomear esse como anticristo, que vai oferecer uma falsa paz. Desde o Covid, que fechou escola, fechou igreja, fechou tudo, a gente tem visto em nosso tempo, em nossa geração, desenhar-se um mundo diferente. Covid não teve precedentes. Houveram pandemias antes? Houveram. Houveram situações de enfermidade generalizada? Houveram. Mas a nível mundial como agora, a história não registra. Jesus está voltando. Parece que é uma frase fora de moda. E a gente muitas vezes canta, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Imagina que ele está entrando agora por essas portas, o que é que ele vai ver em mim? O que eu tenho feito em prol de encontrar com Ele? O que cada um de nós tem feito? Nesse texto, inserido dentro de um contexto, ele está fazendo uma caminhada. Ele está indo rumo ao sacrifício que me proveu salvação. Ele vai para uma ida sem volta. Ele vai como um míssil com destino certo. Jesus propôs em seu coração ir a Jerusalém, sabendo o que o aguardava. Ele tem nos convidado ao longo desse caminho. Em 2009, 21 de novembro, eu vi a caminhada passando e por muito tempo dizia que não vinha. Mas acabei vindo. E aqui estou. Em cada momento, aliam-se alguns a esse caminho. Mas em cada momento, alguns têm soltado a mão e ficado pelo caminho. Olhem para o lado. Vejam quantos têm ficado pelo caminho. Vejam quantos acreditam estar caminhando, mas não estão. Então, esse texto de hoje da escola nos dá um alerta. Desperta, tu que dormes.
desperta, tu que dormes. Porque amanhã pode ser tarde. Hoje é o dia de eu decidir para, de alguma forma, o meu destino, em algum modo, ser o melhor. Há algum tempo ainda eu vou franquear perguntas sobre esse texto. Se a gente fosse além do 34, esse é um capítulo que daria talvez, Emerson, para fazer tudo. Mas, dada a proposta da gente usar uma parte do capítulo, vamos ficar naquilo que foi proposto. Jesus adverte contra a hipocrisia. A quem eu devo temer? A Deus ou aos homens? Eu estou vivendo uma vida para agradar a vocês? Ou eu devo lembrar que eu estou sendo filmado e devo agradar a Ele? Confessar ou negar Cristo? O que é que eu estou fazendo aonde eu tenho andado? Quem tem vivido ao meu redor tem visto o que em mim? Guardar a minha segurança em mim mesmo ou acreditar tudo a Ele? Um jacaré, ó. E as preocupações dessa vida vão ser capazes de, como na parábola do semeador, não me permitir criar raiz, me sufocar? Será que eu sou aquela semente que brotou, mas que na dificuldade não permaneceu porque a raiz não se firmou? Será que eu sou aquela semente que brotou, mas que devido aos espinhos que estavam me sufocando, eu acabei não resistindo? Ou será que eu sou aquela semente que caiu em terra boa e vai frutificar 30, 60 e a 100 por um? Faça a pergunta para você mesmo. E, com sinceridade, eu queria a colaboração de vocês nessa aula para que vocês pudessem expressar algum tipo de situação vivida ou que essa aula tem feito diferença na sua vida. Por quê? Porque para mim, quando eu olho diante do espelho, eu vejo quantas coisas eu ainda tenho que mudar. Será que se eu estivesse hoje diante do Senhor, eu estaria pronto? E esse tipo de preocupação é muito salutar. Por quê? Porque nós não devemos parar, nós devemos continuar de fé em fé, de glória em glória, buscando incessantemente ser melhor a cada dia. Hoje eu sou melhor que ontem, mas ainda não alcancei o patamar que espero para amanhã. Porque dentro da cronologia a gente vai vencendo dia após dia, dizendo não todos os dias. Como diz certa canção, todo dia o pecado bate a porta e me chama, mas eu escolho Deus. Tenho escolhido ao longo desses anos e espero que Deus segure na minha mão para que eu possa escolhê-lo todos os dias. Um fato interessante, muito interessante, é a respeito dessa questão do prestar contas, do estar diante de Deus. Hebreus 9, 27 vai dizer que todo homem morrerá, todo, seguindo depois da morte, diretamente o juízo. Aí de manhã gerou um bate-papo sobre isso, tal, mas a gente tem uma esperança viva. O Romanos 8:1 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão, e eu preciso estar em Cristo Jesus, vivendo não segundo a carne, mas segundo o Espírito, tendo cuidado todos os dias para não ser achado com esse fermento dos fariseus. Que a gente possa refletir e pensar sobre isso. Alguns minutos, alguém me ajuda na aula? Pastor Wilson. Aceitar Jesus? Oh, glória. Levantou a mão, eu digo aceitar Jesus, né? Sóstenes, na condição, meu diácono, meu professor, na condição de aluno, eu não sei se você poderia trazer algo mais sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Veja, diante de Deus mesmo, eu não estou querendo jamais diminuí-lo, eu sei da sua capacidade, da sua sapiência, mas a grande massa evangélica atribui blasfêmia contra o Espírito Santo a alguém imitar o outro falando em língua, alguém ficar com chocadices, né? Não levar a sério
aquilo realmente que ele é. Eu tenho, obviamente, uma adenda em relação a isso. Existe outro, porque da forma que você falou, não é que esteja errado, e eu entendo. A pessoa é apenas alheio àquilo que de fato o Espírito Santo de Deus é, a obra que ele vai, e tem algo. Se você puder trazer algo além disso. Quer responder logo? Tem mais duas, mas vá, pode responder. Só de uma vez que a gente já vai emendando. Sim, pronto. A outra é o seguinte, nós aprendemos ao longo da história da igreja a sempre condenar os fariseus, os saduceus, os escribas, mas minha pergunta aí é também a título de adentro da igreja, para o aperfeiçoamento e o aprendizado da igreja. Tem alguma coisas boas nesses grupos? Amém? Essas duas perguntas, somente. E diante de Deus não é para testá-lo, tá? É apenas para que a igreja às vezes tenha coragem de perguntar. Eu sempre entendi blasfêmia, eu não, tá? Estou falando de modo genérico. Blasfêmia do Espírito Santo há brincadeiras de alguém que fala ou brinca, zomba da língua estranha que o irmão faz, por exemplo. Tem muita gente que achava que era isso. E para esse pecado não há perdão, né? É o que a Bíblia diz. Era somente isso, meu diácono. Bom, a primeira situação, blasfêmia contra o Espírito Santo. Muita gente pensa que, de fato, a blasfêmia, a maledicência contra o Espírito Santo é zombaria. Por quê? Porque no contexto de Mateus, para essa mesma questão, davam a Jesus a autoridade de expulsar demônios em nome de Beelzebul. E ali começa um assunto sobre isso. Jesus vai dizer que as potestades, os principados, que o mundo espiritual tem uma subordinação. Se o mundo das trevas está dividido, não subsiste. Se o general manda fazer azul, o sargento diz amarelo e o soldado cumpre verde, não vai subsistir. Então, dada esse tipo de discussão, Jesus está dizendo que eles são unidos e a gente precisa ser. A blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É um pecado que não tem perdão. Mas o que seria essa blasfêmia, esse pecado? É zombar, é imitar, de alguma forma, brincar com as coisas espirituais. Embora pareça muito sério esse tipo de brincadeira, eu não me atreveria jamais a imitar ou a fingir uma espiritualidade que não tenho, porque acredito que isso é tomar o nome de Deus em vão, entra no enquadramento de outra questão. Existem pessoas que fazem, e isso é, infelizmente, real. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, pelo que eu entendo, e pelo que a Bíblia me deixa entender, é eu viver minha vida todinha, e em nenhum momento reconhecer que o Espírito Santo, sendo Deus, está me convencendo que eu sou um pecador e que eu vou ser condenado. Uma vez que eu sei que eu sou pecador, reconheço que eu sou pecador, como aquele povo que estava no discurso de Atos 2, o que é que a gente faz para ser salvo? Aí Pedro diz, arrependam-se. Se eu sou pecador, eu preciso me arrepender. Para me arrepender, eu reconheço uma soberania acima de mim, uma divindade que me convenceu que eu não tenho chance. Isso é, de alguma forma, não blasfemar, é eu passar a seguir esse caminho. Uma vez que eu passo a minha vida todinha, ignorando, brincando, deixando para lá, e não aceitando o reconhecimento de que eu preciso, em momento algum, eu me enquadro naquilo que o próprio Jesus disse, o médico não veio para os bons. Se eu acredito que eu sou bom o suficiente em mim mesmo, qual o resultado de que, Cristo morreu por você? Morreu porque eu quis, eu não pedi. Eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Não, mas Jesus te ama. Se Ele me ama, Ele vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Pecador, contrário, adversário. Porque se Ele me ama, eu não vou mudar, para que o amor dEle não mude. E passo a minha vida vivendo do jeito que eu quero. Chegou o dia da morte. Não há mais chance. Não há mais possibilidades. Então, blasfemar contra o Espírito Santo, naquilo que eu entendo, seria viver minha vida independente de Deus. Não reconhecê-lo em momento algum. Para esse ponto. Vai completar ainda, pastor, alguma coisa ou posso participar de outra? Não, deixa eu só assim fazer. Sua resposta está certíssima e eu compreendi bem. Veja, e principalmente o início da sua resposta. Quando, na verdade, a discussão foi levantada biblicamente, a Bíblia diz que
aqueles homens que eram os líderes judaicos daquela época, ao ver os milagres que Jesus fazia, os milagres autenticavam a deidade de Cristo, ele era Deus, e veja, assim, apenas de não estar diante de Deus mesmo, eu não estou querendo fazer um emendo aqui, não, de jeito Mas nenhum. faça. Não, entenda bem. Nos ajuda na aula. Então, o ideal, realmente, que a igreja leve isso de forma mais rápida. Se as pessoas estavam dizendo que ele era o príncipe dos demônios, o chefe dos demônios, então o que eles estavam fazendo? Eles sabiam que Jesus era Deus, os milagres atestavam, e eles estavam atribuindo a obra que Jesus estava realizando a demônios. Concorda comigo? Pronto, então veja, a forma que você falou foi mais acadêmica, mas o povo precisa entender. É eu saber que Deus é Deus, é eu saber que Ele quer me salvar, Ele quer realmente me dar a redenção, eu entender que aquilo que Ele quer fazer, que é me salvar, e eu dizer, eu não quero. Ou seja, é resistir à graça, é resistir à salvação, e ainda dizer, ele é um demônio, é o príncipe do demônio. Então, blasfêmia também contra o Espírito Santo é atribuir a obra de salvação a demônios também. Então, eu sei que ele é Deus, eu sei que ele pode, mas eu não quero. É apenas para deixar uma coisa mais firme, sócio, diante de Deus mesmo. Amém. Quanto à questão dos fariseus, eles tinham sim, saduceus, os essênios que dizem que Cristo fazia parte. Todos estes grupos tinham coisas boas, e muito boas. Qual era o zelo dos fariseus? Era de modo nenhum infligir nada contra Deus, a ponto deles sobrecarregarem regras e ditos para que ainda mais fosse perfeito o cumprimento das regras de Deus. Porém, algumas coisas são bem interessantes pensar. E eu gosto de pensar nos fatos. Tem um texto aqui no próprio Evangelho de Lucas que a gente ainda não chegou, a gente vai chegar. Aliás, chegamos no capítulo 10, se não me engano. O bom samaritano. Por que foi que aquela coisa que Jesus conta se deu diante de sacerdotes e diante de levitas? Será que foi por acaso? Acontece um incidente, uma situação grave, sacerdote passa e levita passa. Ele fez aquilo em provocação aos fariseus para dizer que, por serem de alguma forma privilegiados no templo, eles não iam se contaminar com alguém doente? Não, é porque ele espera que os sacerdotes e os levitas façam, que não deixe para o samaritano. A gente olha para... Desculpa a transmissão. Os fariseus eram grupos que temiam a Deus. Saduceus, na verdade, eram grupos que eram favorecidos pelo serviço a Deus. Mas os fariseus eram mais rigorosos, mais tementes, eram puritanos demais. Então, dentro das suas perspectivas, eles confrontavam Cristo, não era pelo simples fato de não querer que o Cristo fosse o Cristo, é porque eles não enxergavam em nenhuma condição o Cristo como Cristo. É muito interessante se a gente puder, de alguma forma, estudar um pouquinho sobre o judaísmo messiânico que tem surgido no mundo hoje em dia. É muito interessante que eles, para explicar Cristo, eles criam muitas voltas para não blasfemar contra Deus de modo nenhum. Eles sequer pronunciam ou escrevem o nome de Deus. Todas as vezes que você vê um judeu falar, quando ele vai falar o nome de Deus, ele fala Hashem, que é o Senhor. Mas ele não quer dizer Adonai, ele não quer dizer Elohim, embora sejam nomes genéricos. Simplesmente para não pronunciar sem propósito. No texto próprio hebraico vai dizer que tomar é carregar. E é isso que Cristo está explicando. Não carregue o nome de Deus em vão. Não seja um crente em vão. Seja um crente autêntico, sem hipocrisia.
Pastor, venha fazer as considerações finais. Eu vi Emerson agoniado, querendo falar também. Cris, quer falar? Sobre o fermento aqui, eu entendi assim. O fermento é usado como metáfora para descrever a influência maléfica. Jesus comparou a hipocrisia e ensino corrupto dos fariseus com o fermento. De certa forma, sim. Porque o fermento é atribuído àquilo que leveda, aquilo que... Então, o pastor diz, olha, não é pegadinha, não. Se eu for criar o fermento no meu coração, eu vou dizer assim, o pastor me pegou na aula e tal, e tal. Não, gente. O propósito é único, é edificar o corpo. Que vocês sejam edificados. Quando ele fala, ele não fala para me corrigir, ele fala para somar. Então, aulas assim são boas e importantes. Por quê? Porque mexe no consciente da gente. O que é que eu estou fazendo? Que tipo de crente eu tenho sido? Então, se isso mudar no meu pensamento, uma fagulha que seja ao favor de Deus, a aula valeu. Eu vou passar ao pastor, ele vai fazer as considerações finais e depois vai orar. Amém, gente. E de fato é isso mesmo, não tem nada pior de alguém realmente querer fazer uma pergunta para confrontar o professor. Claro que há muita base teológica na vida do nosso diácono Sócio, ele é realmente um autodidata, é uma bênção, e eu não tenho vergonha, viu, irmãos? Nas entrelinhas, de vez em quando eu dou uma ligada para ele, pergunto, ele também me ensina, pastor, é também isso aqui, tem alguns assuntos que a gente não domina tudo, não. De vez em quando o próprio Emerson passa ali alguns caminhos também em determinados textos, e é normal. Apenas fazendo o adendo, eu sei que a pergunta foi feita de Cris, mas para toda igreja. O fermento também é associado a pecado, amém? E apenas também dando o adendo que Sócio estava dando respondendo. Qual era o grande problema da liderança judaica daquela época? Veja o que o próprio Cristo dizia a respeito da lei, né? A lei era para ser cumprida, mas havia um adendo acima da lei, uma tradição que era colocada acima, ao ponto do próprio Cristo dizer, vocês na verdade colocam um encargo tão pesado na questão das tradições de vocês, que vocês mesmos não conseguem carregar. Então veja, é por isso que a proposta de seguir a Jesus é, vinde todos vós que estão sobrecarregados, ou seja, a tradição era uma sobrecarga, e Deus dizia, não precisa me seguir com esse peso, a leveza naquilo que eu tenho dado como ensino. Amém, meus amados irmãos? É apenas isso diante de Deus mesmo, só é uma bênção para nós, só que ele está ficando muito acadêmico, né? Está uma coisa bem elevada. Aí eu disse, vamos levar também para o povão, vamos nos colocar de pé e vamos orar para a glória do Senhor. Mas isso é bom, viu, gente? Não é ruim, não. Para a glória do Senhor, o nível da nossa escola bíblica é uma bênção. Pai bondoso e amado, nós queremos te render louvores por tudo, Senhor. Nós te damos graça pela vida de cada professor, dos nossos superintendentes, e obrigado, Deus, que há uma igreja, que a escola dominical ensina o seu povo a ser um povo maduro, não sendo levado, Deus, com teu aprendizado por qualquer vento de doutrina. Obrigado, Deus, pela maturidade desta casa, que possamos aprender ainda mais contigo. Obrigado pela vida de cada um dos teus servos. Permaneça conosco e receba adoração de logo mais o culto público de louvor e adoração ao Senhor. Continua conosco, nos despede também em paz aqueles que vão precisar ir para as suas casas. Que eles tenham uma semana abençoada, em o nome e por amor de Jesus.